E a gente vai conversar agora com o Gabriel Castro e o Juarez. Eles fazem parte da equipe que vai se apresentar hoje na casa de Antônio Conselheiro. Gabriel, Juarez, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Ponto de Vista. É um prazer recebê-los. Tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Obrigado pela recepção. Muito bom estar aqui com vocês. Tudo bem, Gabriel? Obrigado, tudo bem. Obrigado pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui conversando com vocês hoje. Enfim, visitando o Quixeramobim a primeira vez. Obrigado. Bom, primeiro eu queria saber um pouquinho sobre esse espetáculo, né? O que significa, de que fala o espetáculo A Paixão de Tito, por gentileza? A Paixão de Tito fala em poucas linhas, dos passos da vida de Frei Tito de Alencar Lima, né? Um frei dominicano que foi preso, torturado durante a ditadura militar e foi banido do Brasil. Então a gente condensa a vida dele em alguns passos e conta essa história com a participação do público, assim. São 7 passos. Numa alusão à própria Paixão de Cristo, né, que, enfim, tem aí os passos da Paixão e tal. Tá? A nossa estrutura dramatúrgica foi pensada tendo como base e se inspirando nessa estrutura da própria Paixão de Cristo, que o Juarez, se quiser, pode falar um pouco mais sobre essa ideia. Quando a gente começou a criar o espetáculo, a gente não queria fazer uma biografia tradicional do Frei Tito, e muitos estudiosos, muitos historiadores e muitos religiosos também sempre associaram o martírio que o Frei Tito sofreu durante a ditadura com o próprio martírio de Cristo. Então a gente foi buscar essa referência, né, dos passos ali da Paixão de Cristo para poder construir os passos da Paixão do Tito, né? Assim, desde quando ele sai de Fortaleza, vai para o Recife estudar, depois vai para Belo Horizonte, fazer os votos ali junto com os freis dominicanos, depois ele vai para São Paulo, para a USP, né, para estudar, fazer universidade, e ali ele se envolve mais seriamente com o movimento de resistência à ditadura, né, e dali, enfim, a trajetória dele ganhou outros contornos, né, contornos terríveis por conta da situação política, né, da ditadura militar. Então a gente reconstitui, né, esses passos e vai compartilhando com o público essas vivências, fazendo essa relação com a vida de Jesus, mas também trazendo outras vozes, assim, como da irmã dele, a professora Nildes, do Frei Beto, que foi o companheiro dele também de dominicano, né, um frei dominicano também muito importante, né, para a história da resistência à ditadura no Brasil. Então a gente vai misturando, né, essas referências para poder compartilhar a história do Frei Tito, que é um frei cearense nascido em Fortaleza. Perfeitamente. E o espetáculo, Gabriel, já passou por onde? Vocês já visitaram quantas cidades? Quanto de público já viu a Paixão de Tito? A gente já circulou bastante, assim. A gente estreou em 2019. A peça tem um processo curioso, que ela começou com uma cena curta de 8 minutos e ao longo desses anos ela foi crescendo, assim. Então 8 minutos, meia hora, hoje ela tem aí, né, em torno de 1 hora. E a gente já passou por vários lugares, assim. Desde a cidade, em Belo Horizonte, a gente começa num centro cultural em Belo Horizonte. Partindo dali, a gente faz São Paulo, já fomos para São Paulo, já fizemos aqui no Ceará, já estivemos em alguns lugares também. E hoje, especificamente, a gente está cumprindo o que a gente chama de uma temporada muito pautada numa ideia. Numa primeira conversa que a gente teve com a Nildes, que é a irmã dele, ela falava, se Tito estivesse vivo hoje, qual que seria a missão? Onde ele estaria circulando? E aí a gente chegou ao consenso de que, enfim, né, pensamos que se vivo ele estivesse, ele estaria muito provavelmente envolvido nas causas sociais, de luta por moradia, nas ocupações urbanas. Então, atualmente, nós estamos circulando em Belo Horizonte em ocupações urbanas e comunidades quilombolas. Enfim, a partir de um edital público, que foi o nosso primeiro edital, né, depois de 4 anos aí circulando, sendo um projeto independente, esse é o nosso primeiro edital, que está nos possibilitando fazer essas outras circulações.
Mas é isso, já estivemos em São Paulo, inclusive, no convento dos dominicanos, onde o Tito morou, né? Enfim, vários lugares emblemáticos assim que fazem parte da trajetória dele. E aqui no estado do Ceará, vocês se apresentam em Quixeramobim e em outros municípios? Depois em Fortaleza, no Cine São Luís, em março. Então vai ser um grande privilégio da gente receber antes de Fortaleza esse espetáculo, né? E esse ano é um ano bem particular, porque nós temos aí os 60 anos do golpe, né? A descomemoração dos 60 anos do golpe militar, e os 50 anos da morte de Frei Tito, em 10 de agosto de 74, ele morreu agora... 2024 são 50 anos. Então é um ano assim bem, enfim, importante para a trajetória, para essa divulgação dessa memória. Eu costumo dizer e tenho defendido essa ideia de que eu sou um tutor dessa memória, né? Um dos tantos assim. Porque Frei Tito já é essa figura bastante conhecida, mas sendo cearense, estando no Sudeste, né, enfim, há 23 anos assim, eu me coloquei muito nesse lugar, assim, de tutoriar essa memória, no exercício mesmo de estar perto das minhas raízes a partir da memória de Frei Tito. Perfeitamente. Juarez, a gente vai se emocionar hoje no espetáculo? Eu acredito que sim, né? Por onde esse espetáculo já passou, as pessoas ficam muito envolvidas, não só com a história do Frei Tito, mas também como que essa história atravessa cada um de nós, né? Quais são as nossas lutas cotidianas, né? Quais são, enfim, aquilo para o qual a gente se entrega, uma causa, né? Uma luta, enfim. E é uma história também que conta a história do nosso país, né? Assim, a história através da história de uma pessoa, como o Frei Tito, uma pessoa iluminado, um defensor dos direitos humanos, da educação, como que essa história também faz parte, né, não só da história do Brasil, mas da história de cada um de nós como cidadãos, né? Aquilo que é que a gente pode fazer para melhorar o nosso entorno, a nossa comunidade, a nossa sociedade, né? O que a gente pode fazer para termos um mundo, um país cada vez mais justo, mais igualitário. E não teria palco melhor do que a casa de Antônio Conselheiro, né? Uma figura que encarnou mais do que o pensamento do Frei Tito, do que Conselheiro, não tem... Sabe que é muito engraçado pensar sobre isso? Peter Brook é um encenador inglês, mas que morou na França, depois, enfim, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é um pouco perceber, ao longo da vida, quando você olha para trás e percebe uma trajetória, e ver que essa trajetória é toda interligada de sentidos e significados. Assim. Quando eu comecei a pesquisar sobre a vida de Frei Tito e a gente começou a circular, enfim, né, com esse trabalho, veio em algum momento o desejo de fazer um outro trabalho sobre alguma outra figura histórica que tivesse na religião, na religiosidade, digamos assim, essa luta muito forte, assim. E logicamente me veio em mente o nome de Antônio Conselheiro, assim. Já tem 2 anos, assim, eu comprei vários livros, enfim, né? Mas a gente ainda não deu cabo, não começou ainda esse projeto, porque acredito que, assim como o Tito, esse também vai ser um longo processo de pesquisa, de mergulho, enfim, de tentar contar de um outro jeito essa história, assim, que é um pouco o que a gente faz com o Tito, assim. Já existem muitos trabalhos sobre o Tito e a gente tentou, de alguma maneira, fazer alguma coisa diferente. Da mesma maneira, eu, enfim, espero que eu consiga fazer isso com o Antônio Conselheiro, porque também é como se fosse uma linha do tempo, né? Antônio Conselheiro vem, enfim, e outros contemporâneos, assim. É engraçado, eu pensei exatamente sobre isso. Olha, e você que está nos assistindo vai poder acompanhar o espetáculo hoje, às 19 horas, A Paixão de Tito, na casa de Antônio Conselheiro. A entrada é gratuita, a classificação indicativa é de 12 anos. Você comparece lá na casa hoje, às 19 horas. Um bom programa para a gente chegar nesse dia chuvoso aqui em Quixeramobim, não é? Para fechar a semana com teatro, com um espetáculo como esse. Eu acho que é um bom programa para a gente chegar no FDS no fim de semana bem, não é? Acho que sim, uma oportunidade da gente se reunir, da gente estar junto, da gente ter uma experiência coletiva a partir da história do Frei Tito e dar início aí ao final de semana, né? Da gente poder promover essa reunião com o público. Então a gente espera todas as pessoas aí de Quixeramobim para estar lá com a gente hoje à noite. Gabriel, muito obrigado pela presença, tá?
Nós que agradecemos, estamos também muito felizes com essa possibilidade. Realmente era um desejo antigo estar aqui nesse espaço, que a gente só acompanha, enfim. Então, aproveito, reforço o convite mais uma vez, aguardamos todos vocês lá às 19 horas hoje.